E hoje é dia de Momento CPEA e o nosso tema é o mercado de leite. Nós vamos entender quais fatores devem impactar a formação dos preços agora em junho no Brasil. Quem conversa conosco é a Natália Grigol, pesquisadora do CPEA. Natália, muito boa tarde, seja bem-vinda. Quais são os fatores que vão impactar a formação do preço do leite agora em junho? Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês. Antes de eu falar especificamente do preço de junho, é sempre importante a gente lembrar que o preço para o produtor no campo, ele é formado depois da negociação do derivado. Então, isso ajuda a gente a entender que o preço de junho é formado, então, pelas negociações dos derivados em maio. Então, sempre a gente tem que olhar para o retrovisor. Existe esse descompasso mesmo, é uma defasagem temporal que causa uma certa confusão, mas é importante todo mundo ficar alinhado no mesmo momento para se olhar. E aí, quando a gente vê que em maio as indústrias tiveram aí um desempenho de vendas, é esse desempenho que vai impactar o produtor no que ele vai receber em junho, que é a captação de maio. E aí a notícia que a gente observou é que depois desses 2 meses, operando no cenário de pandemia, as indústrias elaboraram aí outras estratégias, se adequaram a esse novo cenário, e a gente observou que a oferta no campo continua reduzida. Isso levou também a uma diminuição dos estoques das próprias indústrias. Então, observamos altas acumuladas da ordem de 15% para o HT, para a mussarela, e também uma alta bastante intensa do leite spot, que é o leite negociado entre as indústrias durante maio. Na média mensal, em maio, o leite spot ficou quase 10% maior. E esse aumento aconteceu principalmente a partir da segunda quinzena de maio. A gente teve uma alta na segunda quinzena em relação à primeira de mais de 25%. E essa alta no mercado do leite spot acabou de acontecer novamente nessa primeira quinzena de junho. Todos esses indicadores desses mercados, dos derivados lácteos e também do leite spot, apontam aí para um cenário para o produtor em junho de que a oferta, que está limitada nesse momento, porque nós estamos na entre-safra da produção leiteira, deve pesar na hora de formar o preço ao produtor. Então, as perspectivas que a gente pode especular, para esse momento aí de formação de preço é que ou a situação se estabiliza ou a gente pode ter ainda uma valorização desses preços. Vamos ver como que vai se dar a negociação agora durante essa primeira quinzena de junho também, e como que as indústrias irão fazer o repasse para os produtores. Agora, Natália, só para então relembrar nossa audiência, você está dizendo que houve uma demanda mais alta que afetou potencialmente os preços dos derivados em maio, citou, por exemplo, mussarela, e isso é um indicador de que o preço agora de junho pago ao produtor tende a ser ou de estável a mais alto. Você mencionou também uma redução da oferta em função da entre-safra. Para esse tripé de formação de preço que a gente está tratando aqui, falta o fator demanda. A economia está voltando a funcionar em partes do país depois dessa paralisação com a pandemia. Isso já está sendo sentido no mercado de leite? Olha, o fator demanda para a cadeia do leite ele é muito importante, porque a gente observa uma relação muito próxima da renda. Então, se há uma queda na renda da população, com certeza isso vai se refletir em menor consumo de derivados, lácteos. A gente ainda tem uma perspectiva bastante ruim em relação a consumo. Observando aí as projeções de encolhimento da economia, de queda no PIB, as previsões de consumo não são tão positivas assim. Com certeza a volta aí, principalmente dos estabelecimentos comerciais de food service, deve melhorar algumas dinâmicas da cadeia, principalmente para os derivados de maior valor agregado, como queijos. A gente observa que os laticínios, as regiões que são muito dependentes desses produtos, queijos e do food service, são os mais afetados e acabam tendo desempenhos piores. Mas ainda essa volta dessa abertura, ela ainda não foi sentida, ela vai ser sentida agora durante o mês de junho, Claro, existe essa perspectiva positiva de voltar essa dinâmica do consumo, existe, mas o setor leiteiro como um todo, ele é cauteloso, ele está cauteloso, O que a gente observa é que nesse mês de maio não foi um aumento do consumo, do consumidor final, não foi um aumento do poder de compra do brasileiro que causou essa
valorização no mercado dos derivados de mussarela, de leite longa-vida, mas sim os estoques muito baixos dos canais de distribuição e também das indústrias. Fazendo então uma correção em relação ao que eu tinha dito, foi justamente o estoque baixo que fortaleceu o preço do derivado em maio, que pode repercutir no preço pago ao produtor em junho, se somado a uma melhora mesmo que pontual da economia e da demanda, o cenário pode ser mais favorável, né, Natália? Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre, foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você.